Olá, estudante, tudo bem com você? Sou o professor Alexandre Claro, da área de Ciências Humanas, da disciplina de História. Na aula de hoje, vamos discutir sobre o conceito de cultura digital, a partir dos postulados da Escola de Frankfurt, e dentro desse contexto, analisar os temas que envolvem a sociedade do espetáculo através de mídias digitais. O objetivo de nossa aula é você compreender as questões da cultura digital presentes nos meios de comunicação e nas redes sociais, de forma que possa avaliar os aspectos positivos e negativos das nossas relações sociais. Vamos discutir hoje um tema extremamente importante e bastante atual para você que vive dentro dessa era chamada de era global. Vamos discutir hoje sobre o conceito de cultura digital. Mas antes de entrar diretamente nessa questão, é importante a gente lembrar um outro aspecto que vai ajudar nós caminharmos no entendimento dessa importante característica da sociedade contemporânea. Para isso, vamos pegar como base teórica aquilo que é conhecido como a Escola de Frankfurt, ou para outros, o que a gente conhece também como teoria crítica. Ora, o que vem a ser a Escola de Frankfurt? Ela tem o seu surgimento na década de 1920, com o nome de Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. Posteriormente, a área das ciências humanas acabam nomeando esse instituto como Escola de Frankfurt. E por que isso? Pela uma questão simples. A base dos grandes pensadores que acabam surgindo dentro dessa escola tem uma premissa teórica para entender o funcionamento da sociedade capitalista. E essa premissa fundamental acaba sendo aquilo que nós conhecemos como o marxismo, ou teoria crítica. Dentro dessa perspectiva do marxismo, o que os frankfurtianos vão fazer? Eles vão pegar como premissa inicial o Marx, e basicamente as suas ideias, e aplicar dentro dessa sociedade que se estabeleceu dentro do século XX. O que cabe aqui para nós é uma observação também que merece bastante a sua atenção. O marxismo ele vai ser utilizado como um ponto de partida, mas ele não significa que vai ser o ponto de chegada. Afinal de contas, as ideias que Marx defendeu durante o período em que viveu, elas pertencem, de certo modo, ao século XIX. E nesse momento nós estamos aí nessas primeiras décadas do século XX, onde esse sistema teve uma série de alterações, houve mudanças estruturais dentro do seu funcionamento. Portanto, eles utilizam como ponto de partida, mas não efetivamente como ponto de chegada. E nesse sentido, cabe também aqui uma outra atenção. E no que consiste essa nossa atenção? Ora, eles também vão estabelecer determinadas críticas ao próprio marxismo, às próprias ideias de Marx. E nesse sentido, é extremamente importante para a gente compreender como que a Escola de Frankfurt ela acaba dialogando com o que nós vamos postular hoje sobre a cultura digital. Para que a gente possa compreender melhor esse tema, eu escolhi também um outro teórico para caminhar junto com a gente. E que teórico que é esse? É o Guy Debord. Guy Debord é um francês e ele cria um conceito extremamente importante. Esse conceito que ele acaba criando já vai dialogar com o tema da nossa aula. É o que ele vai chamar de sociedade do espetáculo. Aqui nesse momento eu quero que você preste muita atenção sobre o que está escrito aqui no meu slide, que é uma ideia defendida pelo Guy Debord. Vejam bem, na sociedade do espetáculo, o predador maior é o olho. Essa observação ela acaba sendo extremamente importante para que a gente possa discutir basicamente o quê? A questão da cultura digital e como ela acaba se relacionando, como ela acaba interferindo, obviamente, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na nossa forma de estudar, na nossa forma de relacionar. Mas vejam bem, a hora que Guy Debord acaba estabelecendo esse conceito para nós, ele está destacando algo que precisa ser, de certo modo, criticado por todos nós, que é o papel que os próprios meios de comunicação acabam realizando
com os indivíduos que, obviamente, compõem a sociedade. Seja uma sociedade de primeiro mundo ou uma sociedade que esteja ainda em desenvolvimento. O que ele vai destacar para nós de uma forma bastante latente é o papel que essas mídias acabam entrando, né, dentro das nossas casas, dentro do nosso trabalho, e como isso vai acabar alterando a nossa própria percepção de realidade. E, em alguns casos, transformando também algumas pessoas em alienadas, no sentido de deixar de prestar atenção no verdadeiro mundo que os cerca, que é o mundo real, o mundo do trabalho, o mundo da existência literalmente física. Para a gente começar a falar sobre isso, é necessário a gente pensar no primeiro grande meio de comunicação que acaba tendo esse grande impacto. Sabemos que o rádio é o primeiro meio de comunicação que acaba realizando isso, mas eu quero discutir com vocês aqui o próprio surgimento, né, da televisão e de um determinado programa que é bastante conhecido, não apenas de nós brasileiros, mas de grande parte do mundo ocidental. Para a gente começar, então, a entender isso, vamos conceituar, em primeiro lugar, o que é a cultura digital. Ora, esse conceito ele é bastante complexo e entre historiadores, geógrafos, filósofos, sociólogos, profissionais da área de comunicação, eles não chegaram ainda a um conceito comum. Porém, para que a gente possa caminhar nesse sentido, é importante a gente pensar que a cultura digital é tudo aquilo que envolve a integração de comunicação. Perpassado especialmente pelo quê? Perpassado pela rede mundial de computadores, portanto, pela internet. Nesse sentido, a cultura digital ela acaba estabelecendo determinados costumes, determinados hábitos que, de certo modo, há alguns anos atrás, ou para algumas décadas atrás, não existiam, mas que passam a existir e que passam a modificar esse espaço de relação social, esse espaço de consumo, enfim, uma mudança realmente bastante drástica dentro da sociedade contemporânea. Por isso que você já deve ter ouvido falar que nós vivemos a era da revolução tecnológica. Essa palavra revolução, ela tem aí o motivo de ser usada. É realmente uma mudança drástica, da qual a história da humanidade até então nunca tinha passado. Então, vamos lá, vamos discutir agora esses aspectos entre a própria Escola de Frankfurt, entre a sociedade do espetáculo, com esses meios digitais e, como eu havia colocado para vocês, começando pelo meio de comunicação chamado de televisão. O meio de comunicação televisivo, ele é um meio de comunicação de massa, né? O que isso significa? Ora, significa que ele tem a possibilidade, né, de introduzir ideias, de introduzir conhecimento, de ele introduzir hábitos que até então, de certo modo, não existiam, porque a capacidade, né, dele atingir o público é muito maior. E nesse sentido, o que a gente vai perceber? Que a partir, né, da era da internet e a partir de uma pesquisa que não está relacionada diretamente com a questão da internet, nós temos o surgimento de um programa que você conhece muito bem. É o famoso Big Brother. O Big Brother, inicialmente, era uma pesquisa científica que tinha como objetivo ver como que as pessoas se relacionavam a partir do momento que elas estariam enclausuradas. Essa pesquisa efetivamente acabou virando um grande programa de televisão que foi exportado para o mundo inteiro. Nesse sentido, o que a gente deve pensar sobre um programa como esse? Em primeiro lugar, é um programa de entretenimento e, nesse sentido, significa que ele existe para se divertir. Mas, mais do que isso, ele não apenas acaba divertindo. Muitas pessoas acabam largando um pouco do seu contato social, de sua vida social, para se dedicar a assistir apenas esse programa e saber o que está acontecendo dentro dele. E nesse sentido, o que acaba provocando? Acaba provocando algo que eu tinha dito para vocês anteriormente. Isso acaba provocando o que a gente vai chamar de alienação. Esse cuidado de saber apenas algo que está ocorrendo no programa e se despreocupar efetivamente com a vida real. Um outro ponto que merece a nossa atenção
o próprio termo que a gente começa a utilizar nesse momento para as pessoas que passam a adorar o programa, passam a gostar demais desse programa, que passam a ser os próprios brothers, né, junto com o público que está participando. Então, dentro dessa perspectiva, merece uma crítica que envolve tanto que os frankfurtianos vão colocar, a ideia de que a televisão ela passa a ser uma indústria e, nesse sentido, ela começa a estabelecer determinados valores, e também o que Guy Debord coloca como a sociedade do espetáculo. O nosso olho, né, o nosso olhar, ele passa a ser o grande predador, porque a gente acaba virando também uma espécie de juiz sobre os hábitos, sobre os costumes que acabam existindo dentro desse programa. Um outro momento também para nós de grande atenção é o próprio estabelecimento da rede mundial de computadores. Para você que está vendo a minha fala, é algo extremamente comum, mas não é comum, por exemplo, para mim, Alexandre, que nasci numa era fora da internet. Então a internet realmente ela revolucionou todos os aspectos, especialmente os aspectos vinculados à comunicação e entretenimento e interatividade. E nesse sentido, por mais que para você possa parecer algo comum, afinal de contas, você nasceu dentro da era digital, tentem lembrar que o impacto que a internet causa no mundo é um impacto que ainda hoje grande parte da própria comunidade internacional ainda está digerindo, né? Ainda está passando aí, portanto, por um processo de entender qual é o papel que ela tem dentro do meio social e como ela pode ser utilizada de uma forma positiva. Afinal de contas, todas as coisas criadas pelo homem, ela pode ter tanto o aspecto positivo como o aspecto negativo. Dentro da internet, a gente vai perceber o surgimento, né, das famosas redes sociais. E nessa imagem que você está vendo aí, ela praticamente, o mundo a conhece, nós estamos falando aqui do Facebook. E vejam que o Facebook, como uma rede social, a proposta inicial dele era de que houvesse essa interação entre as pessoas, essa integração, independente de cidade, estado ou mesmo de países. Acontece que o Facebook ele tem também esse próprio aspecto negativo. E por quê? Primeiro porque ele cria um conceito, e esse conceito eu gostaria que você pensasse muito sobre ele. É um conceito que, aliás, não está presente apenas no Facebook, mas em todas as redes sociais, inclusive essas que eu vou colocar na nossa aula de hoje, que é o conceito de usuário. Você já pensou sobre o significado da palavra usuário? Pense um pouquinho. Acredito que você tenha lembrado. Sim, nós utilizamos a palavra usuário para falar dos dependentes químicos. Isso significa que as redes sociais, de uma forma geral, não apenas o Facebook, ela tem uma capacidade de criar uma dependência. Obviamente não é uma dependência química, mas acaba se tornando uma dependência psíquica, né? Onde pessoas não conseguem ficar muito tempo sem olhar para os seus celulares para saber o que está acontecendo dentro das redes sociais, dentro aí das fotos do Instagram, dentro de pequenas notícias envolvendo o Twitter, enfim, uma série de coisas. Saindo da questão do Facebook, vamos para uma outra rede social, a questão do Twitter. Vejam que é importante nós conhecermos, sabermos, né? É por isso que você está dentro de uma escola e vai cursar a universidade. O Twitter, ele tem uma forma dinâmica de comunicação que é limitar o número de caracteres escritos. E num primeiro momento você vai falar que isso é uma maravilha. Calma, né? Vamos pensar com cuidado. Por quê? Eu faço aqui uma pergunta. E que pergunta seria essa? Do que são feitos, né? Aliás, do que é feito o conhecimento? O conhecimento ele é feito, antes de tudo, de ideias. Ele é feito de conceitos. E como que a gente obtém essas ideias e conceitos? Por meio das palavras. Então, se eu tenho uma rede social que tenta limitar o uso de palavras, automaticamente eu estou diminuindo a minha capacidade de entendimento. E isso vocês podem perceber pelo próprio momento em que vocês estão teclando.
Afinal de contas, vocês vão criar o famoso internetês, que é diminuir o máximo possível de palavras para que essa comunicação seja mais rápida. Cabe aqui uma pergunta crucial, o porquê a necessidade dessa rapidez extrema e, em segundo lugar, voltar a pensar o papel que a linguagem teve nos seres humanos e que ainda tem, e sobre a própria possibilidade, né, de ocorrer o que a gente pode pensar como uma diminuição, né, do nosso coeficiente de inteligência. Afinal de contas, é mediante ao uso de palavras, ao uso de conceitos, que a gente pode aumentar a propensão de termos melhores ideias e de termos uma melhor análise daquilo que nos rodeia. Uma outra rede social, essa também extremamente famosa, o Instagram, que inclusive pertence, obviamente, ao mesmo grupo do próprio Facebook. E aqui no caso do Instagram, nós temos também um problema. Apesar de diminuir, né, em termos de textos, o que o Facebook faz, não ter o mesmo objetivo do Twitter, de publicar uma notícia de uma forma mais rápida, né, bem mais rápida, ele trabalha com a questão da imagem, né, portanto, com diversas fotografias, enfim, do que a pessoa tiver necessidade de colocar dentro dessa rede social. E qual é o problema, muitas vezes, de quem está vendo todas essas imagens, né? A primeira coisa, a imagem, ela acaba seduzindo, ela tem essa capacidade, né? Por isso que meios de comunicação como a televisão, a internet e todas essas redes sociais têm feito muito sucesso, não apenas no Brasil, mas obviamente no mundo todo. Acontece que a imagem, como eu disse, ela tem um problema, que é de tentar transformar, né, aquilo que ela representa em algo real. E aqui eu saliento para você o seguinte, a imagem é uma representação do real. Ela não é o real. Ela pode discutir aspectos do real, mas ela não consegue ser o real. Além disso, uma vez que a imagem tem essa capacidade enorme de sedução, grande parte, especialmente dos jovens, especialmente de alguém que está na faixa etária que você tem, acabam sendo obrigados a terem que o tempo inteiro estarem modificando o seu corpo, porque é uma ditadura da beleza. E, convenhamos, dentro do mundo há uma pluralidade étnica, há uma pluralidade de gostos, mas que não acaba refletindo efetivamente dentro das redes sociais. E nesse sentido, o Instagram, ao lado dessas outras redes, mas especialmente pelo fato de trabalhar com a imagem, acaba criando uma ditadura da beleza. E ditadura da beleza que representa, antes de tudo, aspectos de um modelo estético da própria civilização ocidental. E agora, para vocês olharem aqui no nosso slide e perceber o papel que todas essas redes sociais têm feito dentro da sociedade brasileira. Percebam o crescimento, né, exponencial que isso acaba tendo. E o que isso acaba simbolizando? Acaba simbolizando a temática da nossa aula, que é a cultura digital. As redes sociais hoje fazem parte da realidade da população brasileira, independente de idade, independente de classe social. As pessoas, elas querem estar conectadas, elas querem estar na rede, elas querem se comunicar. Porém, precisam fazer isso com todo o cuidado necessário. E esse cuidado necessário é tomar cuidado com a dependência, é tomar cuidado com a própria manifestação de preconceitos em relação a redes como essa e tentar aproveitar o que ela tem de melhor e o que ela, de certo modo, foi proposta, que é o de comunicar. Portanto, provocar a comunicação entre todos nós, seres humanos, independente de lugar, independente de espaço. Chegamos ao final da nossa aula. Vejam uma série de links que existe aqui na nossa plataforma. Pesquisem, aprofundem, façam as atividades e eu termino a nossa aula por aqui. Porém, deixo uma frase de reflexão para vocês. Nosso tempo, sem dúvida, prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser. Feuerbach, a essência do cristianismo. Obrigado e bons estudos.